Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos falando sobre casamento duradouro versus casamento descartável. Fizemos uma série essa semana aí. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista lá. Vai lá rapidinho, assiste. Ou se quiser assistir depois de ver este, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a importância da vida sexual dentro de um casamento. E é importante entender que faz uma enorme diferença para a durabilidade do casamento a vida sexual do casal. Né? Então, primeiro a gente precisa entender o quê? O que é a sexualidade humana? A sexualidade humana, para muitas pessoas, se resume somente no ato sexual em si, na genitalidade, na união de órgãos genitais, masculino e feminino. Não é somente isso. Sexualidade é um conceito mais amplo. A sexualidade envolve afetividade, envolve emoções, sentimentos, envolve a vida toda da pessoa, envolve as diferenças entre homem e mulher, envolve o jeito como encaram as coisas, o jeito que se vestem, o jeito como veem as coisas. As mulheres mais atentas aos pequenos detalhes, os homens, pequenos detalhes às vezes passam despercebidos até no ato sexual. Entende? Então, sexualidade é algo mais amplo. Primeiro ponto, a gente precisa entender isso. Isso definitivamente vai influenciar no casamento. Olhar a tua esposa não somente como um objeto de prazer para você. Olhar o teu esposo não somente como fonte de prazer para você. Ei, existe um homem, uma mulher que vai além de um ato sexual. E muitas pessoas, às vezes, a gente vive num mundo hedonista. Um mundo que vive em busca de prazer. E às vezes você define quem vai casar com você pensando já naquele ato sexual e tal. Cuidado, porque isso não define toda a amplitude que é a sexualidade, viu? Então a gente precisa entender que a sexualidade, ela envolve todos os aspectos humanos. O homem não é só físico, não é só corpo. Existe uma alma, existem sentimentos, existem emoções, existe memória, existe imaginação, existe vontade, existe a parte espiritual do homem. E a sexualidade, quando ela é bem vivida, tudo isso fica inserido ali dentro. Não somente um contato genital. Entende? É preciso que entendas a sexualidade num modo mais amplo. Depois, quantidade ou qualidade sexual? Isso faz a diferença num casamento, a durabilidade dele, porque é o seguinte, tem pessoas que acham que vão se casar e vão ter ato sexual 365 vezes no ano. Isso não acontece, gente. Isso é ilusão. Você que é casado sabe disso. Então, se eu for medir o meu casamento pela quantidade de sexo que tem, talvez eu me frustre. É preciso que a gente priorize muito mais a qualidade quando acontecer. A intensidade. A entrega total. Não só de corpo, não só de genital, mas de alma e de espírito. É uma entrega total. Aí sim, a qualidade precisa ser boa. Precisa ser intenso aquele momento. Claro, você vai querer fazer o máximo de vezes possível. Tudo bem, mas a realidade é outra. Você tem o trabalho, tem filhos que influenciam ali, tem a parte emocional, muita coisa está em jogo. Porque senão a gente vai acabar tendo o outro somente como um objeto de prazer e ninguém gosta de ser usado como objeto na mão das pessoas. E você não nasceu para isso, né? Você nasceu para ter a tua dignidade humana. Você é uma pessoa, você não é um objeto. E aí quando já começa ali muito o marido a fazer das mulheres ser objeto sexual ou vice-versa, a coisa não anda. E isso é claro, é perceptível quando você vê
que às vezes não há nem diálogo num relacionamento, num casamento. A pessoa não quer saber o que a outra passou durante o dia, a pessoa não quer saber o que ela está sentindo, até naquele momento sexual. Às vezes ela está ali preocupada, quase chorando, tanta coisa na cabeça, e o cara está lá, só quer saber daquele momento. Então, entenda que tem mais coisa envolvida aí. Porque a pessoa não é um objeto. Eu não vou usar meu esposo quando eu quiser, quando eu não quiser. Eu não vou usar minha esposa quando eu quiser, quando eu não quiser. Não é assim. A coisa não é assim. Entende? Então precisa ter um olhar amplo na sexualidade, principalmente na vida de casado. Né? Então, por exemplo, uma mulher, para ter uma boa noite sexual, ela precisa ter talvez um dia preparatório para aquela noite. É assim, a mulher é assim. O homem é mais pronto, mas a mulher demora um pouco. Às vezes ela tem que, sabe, o homem precisa fazer um agrado, talvez uma ligação durante o dia, sabe que a mulher não está bem naquele dia, dá uma ligação, traz um presentinho, um chocolatinho, né? É coisa boba? Talvez para o homem sim, mas para a mulher não. Entende? Faz a diferença. E isso precisa ser valorizado, precisa ser compreendido na mente dos homens. É preciso entender isso. Eu costumo dizer que o homem é como um fogão a gás e a mulher é como um fogão a lenha. O fogão a gás, você colocou fogo ali, virou, já acendeu. É coisa de 1 segundo, ou até menos. A mulher é como fogão a lenha. O fogão a lenha você tem que preparar toda a lenha, colocar ali, acender a lenha, riscar o fósforo, colocar e esperar até que aquele fogo vá pegando. Sexualmente falando é mais ou menos assim. A mulher, ela não se excita pelo marido só pelo olhar muitas vezes. Às vezes sim, mas na maioria das vezes é mais pelo toque, pelas palavras. Ela vai se envolvendo aos poucos. O homem não. O homem basta ele chegar em casa e ver que a mulher dele está com um certo tipo de roupa, ou uma cruzada de perna que ela der, pronto, explode aquilo dentro dele. Então a gente precisa o quê? Saber que há essas diferenças e trabalhar a favor disso e não contra isso. Entende? Trabalhar a favor disso favorece muito a vida sexual. Entende? Você, marido, percebeu o que te atrai mais em você, na tua mulher? O que quando a mulher olha para você se sente atraída? Opa, por que não permitir-se ser atraído? A mesma coisa você, mulher. O que quando teu marido olha, ele se sente mais atraído? Entende? Permitam-se ser atraídos uns pelos outros. Isso é saudável. Agora, tem um ponto. Para que serve a sexualidade? O ato sexual. O ato sexual ele tem uma dupla função e que às vezes é esquecido pelas pessoas. Uma das funções é a função procriativa. Não sei se você sabe, se é novidade para você, mas de um ato sexual se nasce uma criança. Você sabia disso? Se você não sabia, bem-vindo, viu? Bem-vindo ao mundo real. Se nasce uma criança de um ato sexual. Não necessariamente que todo ato sexual tem que gerar uma criança. Porque se a função fosse só essa, do sexo, quem tem 3 filhos, 2 filhos, 1 filho, teria que ter feito só uma vez, 2, 3. Não é assim. Mas essa função não pode ser esquecida, viu? A gente vive num mundo tão hedonista que eu falei que só pensa em prazer e não pensa em procriação. Você quer se casar, mas não quer ter filho, quer ter um filho só. Bom, isso aí vai da cabeça de cada um, mas a concepção existe uma função procriativa, que é uma bênção. Por quê? Porque Deus, quando criou o primeiro homem, ele não criou de uma relação sexual. A Bíblia fala que Deus tirou ele do barro, ou seja, ele criou ele do nada. E Deus poderia continuar criando os outros homens, seres humanos, do nada, num estalo, e o homem poderia nascer. Mas Deus não quis assim. Ele quis o quê? Que o homem fosse um reprodutor, que o homem fosse um colaborador de Deus na criação de outros seres humanos. Por isso que ele diz, crescei e multiplicai-vos. E veja, isso é belo, isso é dignificante para o homem. Saber que ele colabora
quando ele gera um filho, quando a mulher fica grávida, juntos eles colaboram na criação de Deus. São seres humanos que vão se desenvolver e quem sabe vão se tornar grandes homens e mulheres. Você entende? Que coisa bela. Isso não pode ser esquecido num ato sexual. Por isso é que eu costumo dizer mesmo, temos que estar abertos à vida. Um ato sexual que não está aberto à vida, sei que isso aqui é polêmico, pode ser que tem gente que não vai se ofender com isso, mas eu preciso falar a verdade. Um ato sexual que não está aberto à vida está incoerente com aquilo que é a função dele. Como é que você tem uma função e essa função não é exercida? Uma delas, são duas. Estou falando da primeira. Como é que não é exercida? Entende? Não estar aberto à vida descaracteriza aquilo que é a função própria do sexo. Mas vamos lá. Segunda função do sexo é a função unitiva, o amor mútuo. Aí entra o prazer, aí entra o desejo sexual, aí entra o libido, tudo isso, né? Que faz parte, porque também ter a relação sexual sem sentir o prazer é terrível, só por obrigação, só por cumprir a função procriativa. Não. Deus é sábio e Ele sabe o que faz. Ele colocou o prazer, não é algo ruim. Quando eu digo de uma sociedade hedonista, eu estou dizendo uma sociedade que só quer viver em função do prazer. E toda vez que tem dificuldade, foge. Só quer abraçar quando tem prazer. Ah, hoje minha esposa não está bem para ter uma relação sexual, meu esposo, então tchau, boa noite, que se dane. Entende? Não é bem assim. Mas existe essa função do prazer, do orgasmo, de atingir o orgasmo. Olha que maravilha! Agora, isso precisa estar em sintonia com outra função. Entende? E quando não acontece isso? Quando só um dos lados experimenta o prazer e o outro não. Já falei antes, de ser objeto de prazer para o outro. É terrível. Isso vai minando um casamento. E não tem casamento que se sustente dessa forma. Então vamos atentar muito para essa realidade. A vida sexual do casal influencia diretamente na sua durabilidade. Esse casamento vai longe ou não vai? Vai depender muito da sua vida sexual. Se eu perguntasse para você, qual porcentagem você dá para a tua vida sexual dentro do teu casamento? Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Não deve ser 100%, porque o casamento não se deve ser baseado somente na vida sexual. Mas também não deve ser 10%, porque é muito pouco diante daquilo que nós somos chamados a viver a dois num casamento. Então você precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio para poder se acertar junto, chegar junto a um acordo, entende? Sabendo que não deve haver uma negação sempre do ato sexual. Por quê? Porque isso mina também o casamento, mas também não deve ter uma obsessão de quantidade de dias. Meu Deus, e aí o homem principalmente que é assim, né? Meu Deus, passou essa semana. Estou dizendo por mim, tá? Estou me confessando aqui. Meu Deus, já tem uma semana, meu Deus, será que a minha esposa não liga para mim? E aí depois eu me paro perguntando assim, há fatores além do ato sexual que influenciam diretamente. Entende? É preciso entender isso. Não é fácil? Não é, mas a gente precisa entender para a durabilidade do casamento. E se o seu casamento estiver só baseado na tua vida sexual, ele vai se destruir facinho, facinho. Não nivele por baixo o teu casamento. O que eu quero dizer com isso? Só na base do prazer. Eleve, transcenda a realidade que acontece ali entre casal. Até na cama. Olhe para a tua cama como um lugar onde acontece uma doação ao outro, onde acontece uma entrega ao outro, como um lugar bonito, bom, belo, mas que deve ter a sua sexualidade vivida de maneira correta. Entende?
de uma maneira onde você precisa compreender que há coisas que você faz ali que pode fazer, coisas que não deve. Porque quando você olha para o ser humano que pensa, às vezes ele quer ser, ele faz coisas que até um animal que não pensa não faz. E aí, essa questão da fantasia sexual, você acha que isso vai alimentar o casamento e vai durar? Não vai. Isso pode, no início, então como é que eu vou fazer? Você já ficou banal, virou rotina, tudo a mesma coisa, a vida sexual. Meu irmão, vou falar para você. Se tornou rotina, se tornou banal a tua vida sexual no teu casamento, tem alguma coisa errada. Mas não é a fantasia sexual que vai mudar isso não, hein? Vai além, são fatores que ultrapassam o ato sexual ali. Botar uma roupinha de gatinho, botar só para aquele momento para poder, isso vai passar. Tem coisa que vai além disso. Desculpa se estou sendo bem franco, mas essa é a verdade. Como é que eu faço então, Naldinho, para melhorar a minha qualidade? Então, comece a olhar aspectos exteriores ao próprio ato sexual. Comece a olhar para uma vida que tem além daquilo. E quando tiver, aí intensifique, seja intenso, que seja de qualidade. Mas existem fatores externos ao ato sexual em si. A sexualidade abrange mais coisas. Procure estudar um pouco sobre isso, procure pesquisar. Quem sabe eu não faço depois uma série aqui só sobre a vida sexual, sobre o funcionamento da sexualidade. Quem sabe, né? Vamos ver aí. Porque eu sei que tem muita gente que precisa, às vezes, entender como funciona isso, né? Tá bom? Então espero poder ter te ajudado. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho para que você todos os dias seja notificado quando subir um vídeo aqui no canal. Não deixe de dar o seu like se te agradou essa aula. Não deixe de dar um dislike se você não gostou. Não tem medo de dislike não, pode dar. Não deixe de comentar essa aula. É muito importante que a gente transborde na vida dos outros aquilo que tem sido bom para nós, gente. Entende? Então vamos começar a gerar, a formar uma geração mais, como é que eu posso dizer, menos hedonista e que tenha princípios transcendentes, que não fique só nivelando por baixo a sua vida. Isso é importante. Beleza? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Amanhã tem mais vídeo, tá bom? Aqui no nosso canal. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã. Nós vamos incendiar, incendiar.